Boa noite, pessoal. Meu nome é Veronice de Freitas. A minha graduação foi pela Unopar, em Tecnologia em Processamento de Dados. A especialização pela Unifil, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E o mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Ciência da Computação. Então, hoje nós estamos aí na 4ª teleaula da disciplina de Programação Web 2, Então, a gente vai dar continuidade no conteúdo aí que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá? Então, nós vamos para o computador um pouquinho, que eu vou revisar um pouquinho do conteúdo que nós trabalhamos aí nas aulas anteriores. Eu gostaria que vocês testassem o link da aula atividade, que eu tinha colocado um link alternativo lá para download, que em alguns momentos o link não estava disponível. Verifiquem o link que está no começo da aula atividade para saber se está entrando certinho na pasta dos projetos, Daí, deem um retorno aí para os tutores para que eu saiba que está tudo ok aqui com os códigos, tá? Então, tem o material lá no link. Eu deixei nos 2 endereços que eu passei para vocês. Então, procurem dar uma olhadinha aí para saber se vocês estão conseguindo acessar o código. Porque, assim, mesmo eu falando, colocando o link alternativo, lá no fórum tem um que coloca a mensagem, não estou conseguindo acessar. Aí eu coloco o link alternativo. Aí, abaixo daquele link tem uma pergunta lá, não estou conseguindo acessar. Então, assim, às vezes vocês não conseguem acessar o código porque às vezes perde alguma informação, de repente não viram a orientação aí de onde eu coloquei o link alternativo. Então, eu gostaria que vocês já olhassem agora para saber certinho se vocês estão conseguindo acessar o código, e a gente vai combinar. Se de repente tiver alguma dificuldade na aula atividade, eu coloco lá o código, o link do endereço para vocês, dos 2 endereços, e para que vocês consigam aí ter acesso ao material, tá? Então, aqui nós temos a aula atividade da aula 4, tá? Então, eu vou revisar algumas coisas aqui das aulas atividades, das anteriores também, para vocês daí também ter um apoio também para avaliação, Nessa web aula, nessa aula atividade, eu coloquei aqui alguns números de página do material de apoio aqui, que vocês podem consultar sobre vários assuntos aí que a gente trabalhou durante as aulas, A gente vai falar um pouquinho hoje sobre conversão e validação, mas lá, por exemplo, sobre o que é o JPA, e o Hibernate, ele tem aqui uma introdução sobre conversão e validação, que a gente vai estar revendo um pouco na aula de hoje, JSF, os componentes visuais, ManageDB, ele tem aqui algumas páginas que fala sobre isso, sobre os escopos, que quando vocês colocam lá o @ManageDB, embaixo vem a especificação do escopo, então quais são e a diferença de cada um deles, ele tem ali também, coloquei também a tabela na web aula. Então, aqui, nesse material, ele tem mais um pouco sobre o conteúdo aí de uso de data tables, que a gente vai trabalhar um pouco na aula de hoje, com os conceitos, alguns exemplos de tabela. Um vídeo também que exemplifica bastante o uso de data table, que eu coloquei aqui, Alguns links vocês podem acessar depois, como material complementar. Aqui ele está citando, a gente vai trabalhar também com um projeto hoje do José Alexandre, também que está com material complementar aí, que foi autorizado para ser utilizado no livro de Programação Web 2. Até teve Polo que mandou mensagem perguntando, que não tinha recebido o livro, daí eu retornei, tem que perguntar certinho se algum aluno não recebeu, no Polo, porque sempre, todo semestre, vocês recebem um livro aí de Programação Web 2, que é o livro da disciplina. Então, aqui a gente tem o artigo do Thiago Marques, que ele tem 2 projetos deles publicados na unidade 2 e 3 do livro, e esse aqui é outro projeto dele complementar que usa o JSF com PrimeFace e Hibernate. Aí depois a gente vai trabalhar aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar, esse aqui é o projeto que a gente trabalhou um pouquinho com ele na aula passada. E depois a gente vai trabalhar na aula de hoje
com o projeto do José Alexandre, que é o gerenciador de livros, que ele tem todas as opções que tem naquele projeto que a gente trabalhou um pouco na aula passada, né, com uma estrutura um pouquinho assim, na parte de programação um pouquinho diferente, a organização dele, né, a gente vai dar uma olhadinha nos códigos. E aqui, o José Alexandre, ele tem 2 artigos, né, que é o gerenciador de livros, na primeira versão, onde ele tem ela com essa interface simples, né? E depois ele tem na segunda versão, onde ele altera usando os temas que a gente usou na aula passada, né? Que a gente testou lá nas aulas anteriores para alterar a visualização da interface. Então, esses projetos que a gente vai trabalhar hoje, né, na aula de hoje, com esse projeto do José Alexandre. Então, ele está na aula atividade de hoje, daí para a gente utilizar aí na aula. Deixa eu abrir novamente aqui, agora, deixa eu dar uma olhadinha qual essa aula atividade aqui, né, que a gente tem aqui da teleaula anterior, que é da teleaula 3, né, vamos voltar lá no comecinho, que a gente tem aqui, ó, a teleaula 3, né, que é que a gente tem aqui. Ela é uma teleaula que foi utilizada também no 6º semestre como aula atividade. Só que o endereço que está aqui é o endereço que vocês têm no arquivo que vocês receberam hoje, que vai acessar a pasta de vocês. Então, aqui ele tem uma introdução. Quase todas as aulas atividades eu coloco um resumo para vocês daí, né, de conteúdos que a gente trabalha nas aulas. Então, aqui ele tem uma parte de conteúdo mais assim, de introdução sobre a parte da web, né? Como que funciona. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui para entrar aqui onde eu coloquei aqueles exercícios que eu falei para vocês. Então, vamos descer um pouquinho. Olha, então procurem na teleaula 3, aula atividade. Ela tem alguns exercícios que tem lá uma pergunta, eu já deixei o aluno também com a mesma resposta do tutor. Então, ele faz aqui uma análise, né, de um projeto e aí tem a possível resposta para esse exercício. Né? Então, são vários exercícios, a mesma coisa, olha, o exercício 2, né, o exercício 3, todos eles, ele vem com a resposta, né, daquele exercício. Essa atividade, ela é assim, uma atividade de revisão mesmo dos conceitos, porque eu fui colocando assim, por exemplo, qual que é a função da anotação managed bin lá no código. Então, aí ele vem falando para que foi utilizado, né? E a seção scoped, né? Qual a função dela? Então, vem a descrição para que foi utilizado, a tabela com todas elas que eu falei para vocês, olha, né? Definindo aqui o que é cada uma delas. Então, procurem dar uma olhadinha nesse arquivo, né, que ele tem aqui um resumo também dos conteúdos. Assim, a nível de questões objetivas, muitas delas, né, vocês, pelo conteúdo que a gente trabalha nas atividades, né, às vezes é possível você saber, né, pelo próprio código lá, a resposta, mas as questões dissertativas geralmente tem questão, por exemplo, aqui, ó, qual a relação do código abaixo com a arquitetura MVC? Né? Então, a gente tem os códigos aqui. Qual que é a relação desse código com a arquitetura MVC? Então, você vai analisar, né, os códigos, aí tem lá a possível resposta, tá? Que ajuda também nas questões dissertativas. Tá? Então, são vários códigos, todos, né, com comentário ali que eu coloquei para ajudar nessa revisão. Tá? Então, a gente tem mais um arquivo que eu deixei aberto, deixa eu olhar se é esse aqui da aula 1. Tá? Então, na aula 1, ele tem lá, olha, alguns itens que eu coloquei
de revisão, né? Alguns a gente vai trabalhar na aula de hoje um pouquinho sobre com a conversão e validação, né? Que está também, né, nessa aula aqui. Então, não vou descer por todo o arquivo, mas procurem dar uma olhadinha também, né, nesse conteúdo que tem nas aulas atividades, tá? Então, agora a gente vai, antes da gente começar a aula, com os slides ali, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, desse projeto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né, que tem uma visão um pouquinho assim da estrutura do projeto e os conteúdos relacionados aí, né, com a disciplina. Então, a gente tem aqui no projeto Gerenciador de Livros, né, que é o projeto 3, que está disponível para vocês lá no endereço dos códigos. Ele tem essa interface aqui, né? E aí a gente tem aqui um data table, que é o que a gente tem de assunto também relacionado aí na aula atividade e nos slides aí que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui em alterar, ele vai entrar, por exemplo, eu altero aqui HTML5, vamos supor, e clico no alterar livro. Vocês podem ver, olha, que ele já alterou aqui para HTML5, né? Se eu venho aqui e clico no excluir, ele vai excluir o livro dali. Se eu clico no adicionar e coloco, vamos colocar de novo aqui, vamos colocar redes. Rede de computadores. Aí eu vou colocar aqui Paulo 555, editora Terra, e o código do SBN e avaliação. E clico aqui no inserir. Vocês podem ver, né, que ele já colocou aqui, ó, os dados que eu cadastrei, se eu quiser alterar ou excluir. Então, assim, ele trabalha, né, com todas as operações de alterar, de excluir, de apresentar os dados aqui no data table. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa estrutura do código que a gente vai utilizar ele ali nos slides, tá? Aqui a gente tem a estrutura do projeto. Ó, o projeto ele é o projeto 3, né, que está disponível lá. Então, é o 3 e o 4 aqui na sequência. Então, a gente tem aqui a estrutura dos pacotes, né, que ele coloca. Eu vou mostrar para vocês a estrutura dele lá no endereço, né, que tem toda a parte escrita junto com o projeto. Então, aqui a gente tem os pacotes. Olha, aqui a gente já vai entrar ali no código para a gente dar uma olhadinha. Vamos começar aqui pela view, né? Então, aqui a gente tem, olha, a estrutura, né, do projeto com a página. Aqui no caso no index, ele tem só um redirecionamento para esse index.html. Então, o que ele tem aqui? Ele tem um index que monta aquela lista, né? Então, vamos dar uma olhadinha no código. Olha aqui, ó. Então, nessa lista, aqui para ele apresentar os dados, ele tem aqui, olha, todo o código, como eu disse para vocês, né? A gente ficar digitando isso aqui, a gente vai ficar copiando em todo o projeto. Então, ele tem toda a estrutura do projeto dizendo que ele vai usar componentes HTML do Core, que, no caso, nesse projeto, ele não usa o Primeface, ele usa na versão 2. Né? Então, aqui não tem a especificação do namespace do Primeface. Aí, ele tem aqui, olha, a seção, né, de cabeçalho, a seção corpo, né, que está começando com H, porque ele vem aqui, ó, do H do HTML, tá? E aqui ele está falando, ó, o gerenciador de livro, que é o título, e aqui está começando um data table. Ele está dando um nome aqui, né, para var livro, e o nome que eu dei lá no controller, lá quando for criar o Manage de BIM, vai se chamar gerenciador de livros, tá? Aqui a gente tem, olha, para cada
Para cada coluna lá, que é a informação que ele vai criar no data table, por exemplo, ele vai ter uma coluna, que é o H2 pontos column, que vai ser o título do livro, né? Então, eu tenho aqui, para não ficar colocando esse nome Livros Controller aqui em tudo, que é grandão, foi dado o nome aqui como se fosse um apelido chamado livro. Então, ele está falando lá, livro, título. A mesma coisa, olha aqui, a outra coluna, que é o autor. Então, livro, autor. O número de páginas, livro, página. Né? Aqui, outra coluna, que é o livro, editora, né? E aqui, o livro SBN, aqui o avaliação, né? E aqui ele tem o botão, né? Que como ele apresenta os dados ali na linha, ele vai apresentar lá uma coluna lá que vai ter, se você quer alterar, ele vai chamar para o prepara alterar. Se você clicar no excluir, ele vai chamar o prepara livros controller ponto excluir livro, né? Então, isso aqui ele está montando aquela tabela apresentando os dados. E aí tem a opção do novo livro também, olha, que ele vai chamar o livros controller prepara para adicionar um livro. Então, isso aqui, essa informação, como que ele vai fazer? Então, daqui a gente tem, quando antes da gente entrar lá nos dados das classes, ele tem aqui também, ó, o gerenciar livros, que é onde ele faz aquele formulário que ele vai chamar para cadastrar ou para alterar, dependendo da ação, né, que o usuário escolher. Então, aqui é onde ele monta o input text lá para fazer a pergunta do título, né, do autor, tá? E aí ele tem aqui dizendo se você vai inserir ou se você vai alterar, né? Então, essa informação aqui, ele vai chamar ou adicionar, que é um método que ele vai chamar, ou o adicionar ou o alterar. Vocês estão vendo que ligado aqui com a interface, ele tem os métodos que ele está chamando. Então, nós vamos olhar aqui agora onde que estão esses métodos, né? Então, aqui a gente tem a estrutura das classes. Lembrando que aqui a gente tem o arquivo do Hibernate, que tem as configurações lá de qual o nome do banco de dados, né? Que o driver que ele vai utilizar. Olha aqui, ó, que ele está usando o JDBC Driver, né, do MySQL, o nome do meu banco de dados é livraria, né, o usuário root sem senha, né? Então, aí eu estou usando aqui o dialeto do Hibernate, né, para o MySQL, tá? E falando que ele vai fazer uma atualização, não vai criar tabela, porque eu já tenho a estrutura criada. Aí, a gente tem aqui a classe livro. Na verdade, é igualzinho que a gente criou na aula anterior, só que ao invés de ter o nome de cliente, a gente tem ela com o nome de livro. Então, eu tenho aqui o nome dizendo que ela vai ser uma entidade no meu banco de dados, o nome da minha tabela lá vai ser livro, e aqui ele tem os atributos, olha, o ID é o que está identificando como primário, e as colunas que eu tenho, né, no meu banco de dados. E os métodos get, set, ali ele tem um método que é para, né, criar que é o creator, né, que ele vai estar criando os objetos ali na memória, tá? E aí aqui a gente tem o livros controller. O livros controller é ele aqui que ele tem a anotação lá dizendo que ela é um managed bin. Então, como ele não tem nome, né, não foi dado nome para o meu managed bin, ele pega o nome livro controller com a letra C em minúsculo e qual tipo de tempo de vida que ele vai usar para esse objeto, né? Então, aí aqui ele começa, ó, se você procurar aqui aqueles métodos que eu comentei com vocês, ó, preparar para adicionar livro. Né? Então, ele tem aqui onde ele vai criar um novo livro e retorna gerenciador de livro, que é o nome daquele arquivo que eu falei para vocês que tem lá o nome lá onde ele faz o input dos campos, lá da view, né? Onde eu peguei o index.xhtml e o gerenciador de livro.xhtml.
ele tem aqui, ó, o preparar para alterar livro. Preparar, né, o excluir livro, adicionar livro, né, e alterar livro. Então, todos eles, ele tem aqui os métodos que dentro do controller. Daqui, quando ele clica aqui em que essa informação ela vai ter que ser gravada no banco de dados. Então, ele tem aqui mais dois, dentro do DAO, mais duas classes. Na verdade, aqui no livro DAO, o que ele tem? Ele tem uma interface padronizando o nome dos métodos que estão definidos lá dentro do livro DAO INPE. Então, aqui no livro DAO INPE, ó, vocês podem ver que nesse projeto ele não tem aquele Hibernate.util aqui. Ele faz isso aqui dentro desse arquivo, ó. Vocês podem ver que quando ele dá um save, né, que ele clica lá para salvar o livro, ele já vem aqui, ele já cria a sessão, ó, né, ele abre a sessão, ele começa o session.beginTransaction, ele dá um save, em seguida dá um commit, né, onde ele vai fazer essa operação para salvar esse livro. A mesma coisa, ele vem aqui, se ele chama o get livro, então ele vai fazer também, ó. Ele vai obter a sessão, né? Daí vai chamar o load, que ele vai estar retornando, né, o livro. Aqui, da mesma forma, ele tem o remove, olha lá o removing, ele dá um delete e um commit, né? Então tem uma estrutura do update, ó, ele chama o session.update, passando a informação que é que está na memória do livro para alterar no banco de dados. Então, essa estrutura, ela tem aqui uma descrição, deixa eu mostrar para vocês, antes da gente entrar daí lá no conteúdo lá dos slides. Esse aqui é o endereço lá do José Alexandre. Esse material ele está no livro, né, de vocês, numa seção que tem lá de material de apoio, né, que ele autorizou, né, o uso desse artigo. Ele tem aqui, olha, falando tudo o que é feito lá, olha, pré-requisito, NetBeans ou Eclipse, né, o JSF2, o Hibernate, o MySQL. E aí ele começa, ele monta a estrutura aqui do gerenciador de livros, né? Ele coloca aqui, criando o banco de dados, aí vem, né, para você criar o banco de dados livraria, aí cria a tabela, aí vem pedindo para criar o model, falando que é uma classe POJO, né, padrão, onde a classe POJO é o padrão. Para ela, somente os atributos privados com os métodos públicos get set, né? Então, ele vem aqui, olha, colocando aqui toda a estrutura que está lá dentro do projeto. Aí, aqui, né, o DAO, vocês podem até tentar criar direto por aqui, sem usar o código que está lá, né? Então, aqui vem o DAO, ele fala lá onde que é para criar, com o código, o livro DAO INPE, né? Aqui com aquele código que eu mostrei para vocês. Aí ele tem aqui a estrutura, né, dos códigos também, o controller, tá? Aí ele tem aqui a estrutura também das views, né, que ele tem a estrutura aqui que monta o data table e aqui monta o gerenciador de livros. Então, assim, aqui ele tem toda a documentação dos dois projetos, tanto do primeiro lá, que é o que monta esse que eu mostrei para vocês, e do outro que monta a interface com os dados alterados, que é aquela interface escura. Deixa eu só ver se ela está no comecinho, a interface está lá no começo. Ó, que é aquela alteração, né, que está nesse projeto, que é o projeto 4. Tá, pessoal? Então, agora a gente vai lá para o quadro, né? Partes desse projeto a gente vai utilizar ali para exemplificar os conteúdos que a gente vai usar na aula de hoje. Então, vamos para o quadro. Então, aqui a gente tem, olha, data table, né? Alguns exemplos de data table.
o projeto aí que a gente usou na atividade da teleaula 1 para exemplificar aí a conversão, validação, né, que a gente tem alguns exemplos. E o projeto da teleaula 2, né, que a gente também vai estar utilizando para exemplificar. E esse projeto que eu mostrei para vocês agora, que é esse projeto do José Alexandre, né, que é o da livraria, tá? Do gerenciador de livros, né? Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Então, o exemplo aí usando o data table, né? Então, vamos para o próximo. Então, aqui, olha, ele tem um exemplo de data table, falando que ele é um componente para montar uma lista tabulada, né? Então, aqui a gente tem as colunas, né, do data table, olha, né, de acordo com a estrutura que eu mostrei para vocês lá, na estrutura do gerenciador de livros, que é o mesmo componente. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem lá no site do Prime Faces, né? Se você entrar lá e você escolher que você quer componente data table, você vai encontrar vários exemplos. Tem algumas que ele monta o data table em ordem alfabética, né? Tem algumas que ele monta o data table com paginação. Então, dependendo do exemplo, você pode aplicar no seu projeto, né? Então, aqui ele tem alguns exemplos de data table. Vamos para o próximo slide. Aqui ele tem, né, um exemplo aí também, olha, que onde ele apresenta o modelo do carro, o ano, né, em forma de tabela, né, formato de tabela simples. Então vamos para o próximo agora. Aqui ele tem, olha, essa tabela que está no slide anterior, né, ele mostra um data table igual àquela que eu mostrei para vocês do gerenciador de livros. Só que lá, né, ele chamou aqui a variável de livros, aqui ele está chamando de car, né? E o nome aqui é table bin, o nome do manage bin lá, que foi dado lá no manage bin, né, como nome da tabela. Aqui a gente tem, olha, ele está usando componentes do Prime Faces, então cada coluna da minha tabela. Então, aqui eu tenho a indicação P, né, que especifica ali que é um componente do Prime Face. Lá no exemplo do gerenciador de livros, ele está usando H, que ele está usando do próprio JSF. Tá? Então, aqui ele cria para todas as colunas da tabela. Vamos para o próximo slide. Aqui é onde ele está populando a lista que foi apresentado no data table. Então, quais são as cores, né? Os nomes. Então, lá na nossa coluna, lá quando eu mostrei aquela tabela com várias colunas, que é a tabela de dados, então, de onde que ele traz esses dados? Ou ele vem do banco de dados, como é o caso ali do gerenciador de livros, ou ele vem de uma matriz como essa, né, que está sendo criado ali para armazenar os dados para apresentar no data table. Vamos para o próximo slide. Então, aqui tem alguns links de apoio aí para o data table, né? Vocês podem pegar aqui no endereço, né, que tem alguns exemplos. Ou então, nessa apostila também, na página 242 até 245, também mostra o uso de data table, tá? Pessoal, eu vou parar por um minutinho, tá? Para checar com os tutores aí o chat e volto já para a gente dar continuidade.
Oi, pessoal. Então, tinha um questionamento lá, né, onde que estão os códigos, né? Então, no começo da aula atividade, tem um bloquinho de texto lá, que tem um link lá, né? Tenta acessar esse link para ver se vocês estão conseguindo acessar os projetos, tá? Aí deem um retorno aí para saber se está tudo ok. Tá? Então, vamos para o quadro novamente. Então, aqui a gente vai continuar, né? Tem o artigo lá, continuando no artigo do Thiago Marques, que a gente usou na teleaula 1, na 2, que ele tem lá um exemplo que faz uso de data table, para exemplificar onde esse recurso foi utilizado no projeto. A gente vai utilizar ele tanto para mostrar o data table, quanto para mostrar o uso da validação. Então, nesse projeto do Thiago Marques, se você pegar lá o projeto número 2, o número 1, o primeiro e o segundo projeto dele, que é aquele que a gente usou na aula 1, se vocês entrarem na aula 1 e pegar o projeto lá, entrar na estrutura de código, esse projeto ele não usava ainda banco de dados. É um projeto assim bem simples, que ele mostra passo a passo. Na primeira parte ele cria só esses dados aqui, e mostra tudo como que faz, né, como funciona para criar aqueles componentes. Depois, ele insere o código para criar o data table aqui embaixo. E ele adiciona em uma matriz na memória, né, e vai aparecendo aqui embaixo em forma de tabela. Então, aqui a gente vai ver ele nessa primeira estrutura. Depois, naquele projeto que eu citei lá, que está no final da aula atividade de hoje, ele já faz uso de banco de dados, aí monta o data table com informação que vem da tabela. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem, né, aquela primeira parte que a gente definiu aí no começo, né, que é onde eu estou especificando o namespace HTML Core. Aqui eu estou criando, onde começa a minha seção aqui, ó, corpo, criando o formulário, dizendo que ele vai ter 3 colunas, porque ele coloca já no formato para ele colocar a informação, que é o label, o input, né, espaço para digitar a informação no campo, e a mensagem quando a pessoa, de repente, for mandar esse formulário e ele foi definido como campo obrigatório, e ele vai aparecer a mensagem de erro, né, para a pessoa informar o nome. Então, vamos para o próximo slide. Tá? Então, aqui, olha, é onde ele tem o endereço, né, que é onde faz a pergunta do endereço, e aqui é onde ele termina o formulário. Tá? Volta um pouquinho no slide de trás, fazendo um favor. Então, aqui a gente tem, né, onde ele começa. Ó, onde ele começa, ele define o painel lá com 3 colunas, que eu disse que é onde ele vai ter o label, o campo e o espaço ali que é onde vai aparecer a mensagem. Né? Então, isso ele faz também, vamos para o próximo slide, para o endereço. E aqui ele tem o enviar, né? Enviar ou limpar. Então, a gente vai continuar no próximo, onde ele vem... só volta um pouquinho, mais uma vez, faz favor. Aqui ele tem dizendo, ó, o nome que foi dado, pessoa MB, né, que é o nome que a gente tem definido lá no ManageDB, quando define o ManageDB, né, o nome que a gente vai estar usando aqui no navio, tá? Então, no próximo slide, aqui a gente tem a classe pessoa, né, onde eu tenho aqui uma classe Pojo, onde eu tenho os métodos privados que são os atributos privados para a minha classe, e os métodos públicos para cada um dos meus atributos. Eu tenho o método get e o método set, ó, get cidade, né, set cidade. Né? Lembrando que quando você define os atributos, é possível você clicar com o botão direito e pedir para gerar esses métodos, né, sem ter necessidade de ficar criando todos eles. Ele sabe, né, que ele vai gerar um para cada um set e um get para cada um dos atributos. Vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem a especificação da classe, né, onde a gente tem a classe pessoa MB. Estão vendo aqui, olha, como eu defini o ManageDB, eu não dei o nome para ele, ele vai pegar a pessoa MB com a letra P em minúsculo, né? E o escopo, né, que é o tempo de vida do meu objeto.
na memória, né? Aqui ele começa definindo, ó, que ele está falando que ele está criando o pessoa de new pessoa. Então, que eu tenho os dados daqueles atributos privados, né, que eu criei ali na classe pessoa. Agora, aqui ele está criando uma lista, onde ele vai armazenar aqueles dados que ele apresenta lá no data table, né? Então, vamos para o próximo slide. Aqui os métodos getSet, né, para essa classe também. Da mesma forma, ele vai gerar, se você pedir para gerar os métodos, né, que é através do Eclipse ou do NetBeans, né, os dois permitem fazer essa operação. Vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem, olha, quando a gente clica lá na interface, que a gente tem o botão salvar, né, que é o salvar, onde eu vou pedir para gravar os dados. Na verdade, ele vai gravar os dados na tabela, né? Que é aquela tabela que ele vai apresentando embaixo. Ele vai gravar na matriz ali que está na memória. Então, quando você clica lá e fala para salvar, ele vai chamar o salvar aqui, que está, né, com o nome do método salvar.pessoa. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Rio Negro, né, mandando a mensagem, obrigada aí a vocês, tá? Dizendo que o link aí tá ok, porém o link da página 3 lá não está funcionando. Depois eu vou dar uma olhadinha, porque se você procurar pelo título, né, pelo nome JSF, Hibernate, Prime Faces, ele vai encontrar, às vezes, ele no próprio site também, né, deles tem a apostila lá para download. Às vezes pode ter mudado aí o endereço, mas vocês podem entrar direto no site, que lá tem todas elas, tá? Aí aqui a gente tem, né, o método salvar com uma especificação do método salvar, né? Que ele dizendo aqui que ele vai adicionar uma pessoa na lista, onde ele chama pessoa lista.add pessoa. Essa informação é aquela informação que a gente cadastra lá, o nome da pessoa, o endereço, todas as informações que eu tenho no meu objeto pessoa, né? E ele já vai criar um new de pessoa, né, para ir adicionando daí os próximos. Então, vamos para o próximo slide agora. Então, aí aqui a gente tem onde ele começa, dentro daqueles códigos. Se você entrar, no caso aqui, ele está separado em vários slides. Mas se você entrar no projeto lá, e você entrar onde ele monta o formulário, logo abaixo do formulário vai ter o código do data table. Ele vai estar tudo em um código só, né? Tanto lá a parte onde cria o formulário, e embaixo da estrutura do formulário do data table, da forma como eu mostrei ali no projeto do gerenciador de livros. Então, aqui ele está falando que ele está criando um panel grid, né, onde ele tem aqui um componente data table, né, com o nome da identificação como table pessoa. E aqui ele está dando o nome que eu dei lá para o ManageDB. A hora que eu criei ManageDB, não dei nome, ele usou o nome da classe com letra P em minúsculo. E aqui o nome pessoa lista, né? E o nome da variável, que é o apelido, que você, ao invés de usar todo aquele nome pessoa MB, você vai usar o P aqui, né, como um apelido, para não ter que colocar aquele nome né, maior ali. Aí aqui ele está criando, ó, né, primeira coluna, né, e assim você vai criando, né, as demais colunas no seu data table. Então, lembrando que você vai, para cada ali, eu exemplifiquei ela como aqui embaixo, tá? Termina. Só a primeira coluna, que é onde eu tenho aqui a informação nome, né? Mas eu posso daí repetir esse bloco de coluna para todos eles, né? Então, até, às vezes tem questão até dissertativa que eu peço lá, né? Para criar as colunas para o data table tal. Dou uma tabela e peço para criar as colunas, né? Aí vem lá o tutor, de repente, mandou a pergunta, pode usar HTML para criar os códigos lá que a gente usou? Não, tem que criar usando os componentes do data table, né? Então, às vezes eu dou um exemplo de como cria uma coluna, né? Para você, aí você vai criar de acordo com a informação que você vai usar para aquele dado que está pedindo.
tá? Então tem que ser usando os componentes. Então vamos para o próximo slide. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que ele exemplifica o uso do data table. Até tem um material, se vocês entrarem aí na aula de hoje, teleaula 4, tem um arquivo PDF lá que eu coloquei de vídeos. Ele tem assim, eu fui entrando em cada um, porque ele tem vídeos assim que eles vão gravando, né, por parte, para não ficar de repente muito lento ali. Ele vai gravando, aí tem lá, primeiro vídeo fala sobre assunto tal, segundo vídeo assunto tal, sabe? Então assim, é um projeto que vai criando passo a passo. Então ele tem nesse link que eu coloquei dentro da teleaula 4, eu não coloquei todos, coloquei alguns, né? Mas assim, pelo que ele vai colocando, que é o vídeo 1, 2, 3, 4, se você, quando vai assistindo o vídeo, ele já vai colocando do lado a continuação, né? Então, nesse material que eu passei aí, que tem os vídeos, um deles que eu coloquei é desse autor. Aqui eu coloquei só um indicando que é o exemplo de data table, mas esse autor, ele cria um projeto desde né, da parte de preparação de ambiente, todo o projeto, passo a passo. Aí ele usa disponibiliza na web, da forma assim que você pode fazer download dos códigos, se você instalar, né, o programa na sua máquina, para usar, né, o uso CVN, né? Que faz o ambiente assim, que ele faz download do projeto para sua máquina e você pode continuar trabalhando. Ele faz assim todos os passos assim, montando os projetos, e é bem assim didático também o projeto que ele cria nesses vídeos, tá? Então a sugestão, aqui só tem o link do data table, da parte onde monta o data table, mas vocês podem pegar por esse endereço que eu passei para vocês lá onde está os exemplos de vídeo, os outros vídeos também dele, né, que é bem interessante, tá? Então é o que eu falei para vocês, né, nesse material que eu passei aí dos vídeos, vocês podem colocar como complementar depois e assistindo. Esse conteúdo, ele é assim, é um conteúdo que a gente está vendo uma introdução, mas é necessário depois que vocês deem continuidade com mais recursos, né, que vocês podem daí depois ir incluindo nos projetos de vocês, porque vocês viram assim que, né, só se tratando de Java, tem uns cursos que você pode se inscrever de repente para trabalhar com frameworks, e eles colocam lá, se você não tiver conhecimento, né, de Java, né, é como se fosse um pré-requisito para você, né, quando a gente vai ali, vai criar as classes, cria os objetos, como faz essa parte da especificação, eles não tratam nesse curso, né? Então ele vem assim como um pré-requisito para você começar a trabalhar. Então assim, a gente tem toda a complexidade também da parte de programação Java, da parte de orientação a objeto, que tem embutido nesses códigos também, que, né, para a gente estar entrando em detalhe em tudo isso nessa disciplina. Não, tem outras disciplinas que teve estrutura de programação orientada a objeto, definição das classes, o que é. Então, assim, algumas coisas a gente passa, assim, às vezes relembra, fala, mas de repente eu não entendi, mas assim, o conteúdo, ele é extenso, né? Para a gente trabalhar com toda essa informação. Então, assim, no geral, a gente tem os projetos, né, usando toda essa estrutura funcionando, mas, assim, é necessário que você também depois dê continuidade e tenha, assim, bons, tanto apostila como vídeos também complementares que você pode ter de apoio, né, como esses que eu coloquei nesse material que eu passei hoje, tá? Que está junto com os códigos dos projetos aí. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, olha, ele tem um outro exemplo de data table, que é o que vai montar a tabela, que ele trabalha com 2 data tables, né? Esse daqui é o link que exemplifica lá o código dessa interface. Ele tem uma como se fosse produtos cadastrados,
Quando a pessoa clica no adicionar carrinho aqui, adicionar ao carrinho, ele vai passando para a segunda tabela aqui embaixo, né? Que é a tabela do carrinho de compra. Bem interessante também esse exemplo, né? Daí depois vocês podem entrar nesse link também e acessar o código, tá? Então, mais um momento, né? Eu vou parar um pouquinho para checar ali com os tutores, o chat, e volto já para a gente dar continuidade. Olá, pessoal. Então, retornando, né? Vamos ao quadro para a gente dar continuidade, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem aquele conteúdo que eu falei para vocês, que está lá como introdução também nas aulas atividades, que fala sobre a validação, né? Que fala também um pouco sobre conversão. Então, aqui a gente tem no exemplo do trabalho do Thiago Marques, onde a gente tem aquele panel grid definindo com 3 colunas, né? Onde ele define lá a coluna do label, onde vai aparecer o campo e a informação dizendo que o campo é obrigatório, né? Então, vamos para o próximo slide.
Então, aqui a gente tem, né, que uma fórmula, ó, ele está falando aqui que está definindo um pneu grid de 3 colunas, com aquelas informações que eu mostrei no slide anterior. E aqui ele está falando, olha, que o campo nome, ele é um campo requerido, né? Então, ele vai, quando a pessoa tentar enviar a informação, né, e sem preencher o campo, ele vai dar a mensagem lá naquela terceira coluna que o campo é requerido. Isso daqui, né, em PHP, lá a gente fazia com JavaScript, fazendo o código, né, e fazendo a validação. Outra forma, né, era usando a biblioteca lá, né, de jQuery, com um exemplo, até eu coloquei lá com um exemplo extra, fazendo a validação, que era uma forma um pouco mais simples de tratar os dados. Né? Então, aqui viram que ele simplifica mais, né, um pouco esse tratamento aí do campo obrigatório. Vamos para o próximo slide. Então, conversão e validação. Né? Então, ele diz aqui que o usuário, ao preencher um formulário em um aplicativo web, está enviando dados ao servidor. Estes dados, ele não possui uma tipagem, pois são tratados apenas como texto puro, conforme a especificação do protocolo HTTP, né? Então, por exemplo, você coloca lá um valor, lá, um salário, né? Uma idade, que você, de repente, no seu banco de dados, ele vai ter que gravar essa informação como inteiro, né? Ou um outro tipo de dados. Então, devido à ausência de tipagem, né, precisa ser convertido pelo aplicativo para que ele possa ser tratado de forma específica. Né? Então, aí tem essa forma interna, né, que é tratado esses dados para fazer essa parte aí de conversão. Então, vamos para o próximo slide. Então, a conversão padrão implícita para os tipos fundamentais da linguagem Java, né? E encarrega de realizar a conversão de maneira implícita, ou seja, não é necessário você desenvolver, né, a programação para fazer esse tipo de conversão, né? Que antigamente tudo a gente tinha que programar, né? Então, hoje ele vai enviar essa informação, né, e a análise ocorre internamente se é necessário fazer essa conversão para os tipos básicos. Então, vamos no próximo slide que tem alguns exemplos. Né? Então, aqui a gente tem, olha, big decimal, big integer, boolean, byte, caractere, double, né, float, integer, long e short. Então, são exemplos aí de tipos fundamentais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no formulário eu preencho aqui que eu quero perguntar a idade. Né? Essa idade, como vocês viram lá pelo protocolo HTTP, né, ela tem um padrão que vai como texto. Então, como que internamente ele vai tratar isso? Então, se ele vai gravar essa informação como inteiro lá no banco de dados. Então, aí a gente tem essa forma implícita de conversão. Né? Então, vamos para o próximo slide. Aqui já é uma conversão explícita, né? Que você vai dizer, ó, format convert number, né? Você está colocando aqui que você está perguntando um valor e você quer que ele converte. Aqui vocês estão vendo, ó, que vem da onde? Do F, né? Lembra lá que a gente colocou lá no começo da especificação do código JSF, a gente colocou lá aqui H, dois pontos, que era para os componentes HTML, e o F, dois pontos, para os componentes do Core. Então, essa conversão, né, ela vem da conversão padrão explícita. Para você usar esse convert number, você precisa especificar lá em cima. Na hora que você coloca o namespace lá, você tem que especificar o core, né? Então, aqui, olha, o F, dois pontos, convert data time, né? É outro exemplo, ó. Eu tenho aqui uma data e eu quero usar um padrão, patterns, para a formatação dessa data. Então, eu vou colocar o F, dois pontos, convert data time, né? Que é para fazer essa formatação. Então, em alguns casos, os conversores padrões aplicados implicitamente não são suficientes. Aí você tem a necessidade
de usar a conversão explícita, né? Se vocês procurarem por esse tema, né, conversão padrão explícita, por exemplo, vocês vão encontrar mais JSF, vocês vão encontrar lista aí, né, de vários exemplos que vocês podem utilizar aí. Aqui eu coloquei só 2 exemplos, olha, se vocês entrarem aqui nessa referência, né, tem outros exemplos também. Aqui eu coloquei só esses 2 para exemplificar o que seria a diferença do implícito com o explícito, tá? Vamos para o próximo slide. Então, a validação. Na maioria dos casos, apenas uma conversão não é o suficiente para verificar se uma informação digitada pelo usuário é válida, né? Por exemplo, dizer que um campo é requerido ou que não estão no intervalo definido. Então, você coloca lá, digite sua idade. Se eu falo que é requerido, ele só vai dizer que tem que digitar alguma coisa, mas eu coloco -5. Alguém tem idade -5? Não, né? Ou então eu coloco lá que eu tenho 200 anos. Também eu posso especificar uma validação de um intervalo como critério para validação do campo. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem, podemos aplicar essa validação utilizando o requerido, né? Então, aqui eu digo que ela é requerido e aqui eu estou dizendo aqui que eu estou colocando uma validação, né, dizendo qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo, né, para essa idade. Então, aí eu posso especificar um intervalo de valores válidos para esse campo, né? Então, no próximo slide agora, a gente tem o BIM Validation. Até naquele site que a gente viu os exemplos lá de componentes do JSF, né? Tem exemplos também de BIM Validation, que ela cria um projeto inteirinho, só para demonstrar a validação. Aí tem vários tipos de especificação, de validação para campos, né, que vocês podem, até pelo BIM Validation, especificar o intervalo válido, se o campo é requerido. Então, tem o projeto, sim, só para tratar de validação e aí uma tabela com bastante campo que exemplifica usando o BIM Validation para fazer todas essas validações. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Aqui, olha, é um exemplo de BIM Validation. O que seria o BIM Validation? Você cria uma estrutura da classe modelo, aquela classe que a gente definiu lá para o livros ou então para cliente, e aí eu posso especificar, por exemplo, na minha classe aqui, no caso é funcionário, que o meu campo nome ele não pode ser nulo, né? Então, eu não estou fazendo isso lá na interface, eu estou fazendo isso lá na especificação da minha classe modelo. Então, aí ele tem alguns exemplos, ó. Not null, valor mínimo, valor máximo, tamanho de campo, né, o padrão que eu posso especificar para uma data, né? Então, aí é possível eu colocar uma mensagem de erro, né, falando que o nome não pode ser nulo. Então, posso fazer esse tipo de tratamento também aqui na classe, onde eu defino minha classe modelo, que é chamado, né, BIM Validation. Vamos para o próximo slide agora. Aqui tem a sugestão de vídeo sobre esse assunto também, né? Que vocês podem depois entrar também para assistir. Eu geralmente não coloco esses vídeos na aula porque, assim, né, a gente, teoricamente, nós temos o tempo da aula aí para trabalhar o conteúdo. E esses vídeos, geralmente, eles são vídeos extensos. Eu teria que colocar, às vezes, para colocar um vídeo, 20 minutos da aula, dividido em 5, daí a gente levaria muito tempo e esse vídeo pode ser um material complementar, tá? Então, novamente, né, eu vou parar também mais um instantinho para checar com os tutores aí, né, o chat e volto já para a gente dar continuidade.
Olá, pessoal. Então, retornando, né, a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai analisar mais um pouquinho esse projeto do José Alexandre, né, que nós usamos aí na introdução da aula. E aí a gente vai revisar um pouco mais, Ilhéus, né, Bahia, um grande abraço, pedindo a implementação aí de um pacote DAO. É claro, assim, que na aula de hoje, né, dentro do conteúdo aqui da aula, a gente tem mais aí esse projeto que a gente vai continuar analisando e a gente tem também aí mais um pouco referente a esse conteúdo do DAO. Mas aí eu sugiro para vocês também o projeto da aula anterior que a gente criou, ele é um pouquinho assim mais simples em relação à implementação dessa parte de comunicação Data Object, né? Acesso Object, que é o DAO. Então, tem um pouquinho mais assim, a implementação mais simples de acesso ao banco de dados, mas a gente retorna um pouco mais aí nesse conteúdo. Vamos para o quadro para a gente dar uma olhadinha, né, na sequência desse projeto que a gente está olhando. No caso do projeto do José Alexandre, ele já implementa um pouquinho diferente, que ele cria uma interface para padronizar os métodos, depois ele cria, né, os outros pacotes. Então, daí, eu sugiro daí olhar, de repente, pelo exemplo do Thiago Marques, né, e do que a gente usou do Prime Face com Hibernate da aula passada, que ele está um pouquinho mais simples na implementação. Vamos dar uma olhadinha agora nesse projeto, que é o que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Que ele é um projeto que ele coloca lá no começo do texto, que eu apresentei para vocês toda a documentação do projeto, né? Onde ele tem os pré-requisitos, que é o NetBeans, o JSF, o Hibernate e o MySQL. Então, vamos para o próximo slide. Então, ele tem aqui dizendo que o gerenciador de livros, ele vai ter operações de create, né, read, update e delete, né, por isso que ele chama de CRUD, tá? Utilizando o Java Server Faces aí 2.0. E usa, né, o JSF com Hibernate para persistência dos dados. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui é o exemplo que eu apresentei para vocês no começo da aula, né? Que ele tem aqui a chamada onde vai fazer a inserção de um novo livro, os botões para cada registro para alterar ou para excluir o livro, né? Então, no próximo slide, ele tem lá, né? Lembrando que a tabela que ele apresenta no código anterior é o que ele chama de index.xhtml. E o que ele tem nessa interface aqui é o gerenciador de livros.xhtml, que ele monta, dependendo da opção que o usuário escolheu. Se ele quer inserir, ele chama para inserir uma informação nova, ou para alterar, que ele já traz o dado selecionado, né, para apresentar no formulário para alteração. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem a estrutura, né? O CRUD, ele segue o padrão MVC para a programação web, separando as classes em camadas de acordo com as responsabilidades de cada uma. Na verdade, tem um artigo que ele está no livro de programação web de professores que trabalharam só com o conceito MVC. Ele não trabalha com JSF, ele trabalha com o conceito MVC. E aí ele trata, né, o MVC como sendo responsabilidade. Então, eles não usam o termo de camadas, né, o que eu concordo com ele em relação a esse termo. Então, tem muitos que chamam de camadas, né, então ele trata como responsabilidade, que é o que eu acho né, mais assim, relacionado com esse tema MVC. Você não tem, vocês viram lá, você tem uma informação na Vue que está trabalhando lá, né, com um controller ali que vai gerenciando a chamada dos métodos que acessa ao modelo, devolve, né, essa informação através dos métodos get, set, que tem definido no modelo, é a forma como
como é feita a comunicação com a classe, né, para você ter acesso aos dados novamente através do controller lá na view, né, onde a gente tem a apresentação dos dados. Então vamos para o próximo slide. Então aqui é o que ele coloca lá no material dele, né, sobre o gerenciador de livro, onde ele tem a estrutura dos pacotes que ele cria para cada uma das responsabilidades, né, que é tratado dentro do projeto. Então é uma imagem que representa a estrutura do projeto. Vamos para o próximo slide. Então cada livro no CRUD, ele terá as seguintes informações: título, autor, página, editora, ISBN e avaliação, né? Que serão mantidas lá no banco de dados. Então vamos para o próximo slide. Então, o CRUD, ele utilizará o banco de dados MySQL. Para isso, né, cria um esquema lá do seu banco com o nome livraria. Então, lembrando que quando você cria o arquivo hibernate.cfg lá, o arquivo de configuração do Hibernate, você tem lá especificado dentro dele, né, qual é o nome do banco de dados que você vai criar. E a tabela, né, que a gente precisa criar também, que a gente tem aquela especificação do update ou do create, que eu mostrei, a gente vai abrir também esse arquivo daqui a pouquinho, que é onde ele, se não existir a tabela, ele cria, né? E se você optar pelo create na primeira vez na configuração do Hibernate, você depois altera para update, para ele não ficar criando toda hora e você perder toda a informação. Lembrando que quando você cria um projeto no Eclipse, você escolhe nas etapas do projeto que você vai criar um projeto JSF, junto com a especificação lá, no Eclipse, quando você clica e escolhe que é JSF, ele tem uma opção que você escolhe que é um projeto JPA. Quando você escolhe essa especificação dizendo que ele é um projeto JPA, ao invés dele criar o arquivo lá de configuração do Hibernate, ele cria um arquivo chamado persistence.xml, que nesse arquivo ele coloca as configurações da forma como a gente coloca lá no arquivo de configuração do Hibernate. Tá? Eu até deixei um projeto aberto ali, dependendo, a gente entra nele ali para vocês olharem esse formato do arquivo persistence.xml, tá? Que ele tem a mesma cara lá da especificação de configuração do arquivo do Hibernate. Vamos para o próximo slide agora. Essa aqui é a estrutura da tabela, da mesma forma que a gente criou lá na disciplina de programação Web 1, né? A gente tem a estrutura aqui que você vai criar a tabela lá no seu banco de dados, né? Lembrando, pessoal, é claro que, como eu disse, né, ele é um conteúdo extenso e o Hibernate, se vocês entrarem na documentação dele, é uma documentação também que depois é interessante que vocês acessem para continuar a implementação. Ele tem a opção da engenharia reversa também, e tem opções no menu do Eclipse lá que ele permite você fazer esse processo, onde você, de repente, você cria as estruturas lá das suas tabelas lá no banco de dados e você consegue, né, através dessa opção do Eclipse daí, fazer com que ele crie para você as classes das tabelas que você tem no banco de dados, que seriam as classes POJOS, né, que seriam as classes modelo lá que você precisa criar para o seu projeto. Né? Então, ele tem também essa opção. Né? Não coloquei ali, posso até depois pegar algum material de apoio e, de repente, colocar lá no fórum, mas tem essa forma também que você pode estar trabalhando. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui é a estrutura do projeto. Tá? Lembrando que aqui ele tem o controller, né, o DAO, o módulo. Aqui dentro ele está o Hibernate, a especificação do Hibernate Util, que eu falei lá para vocês, que ele chama ali dentro do pacote DAO, né? Tem a especificação quando ele cria lá para abrir a sessão, né? Ele tem a especificação do método que ele vai chamar aqui de dentro da classe que está no pacote Util, tá? Aqui é o arquivo que eu falei do hibernate.cfg.xml, né, que
dependendo lá da especificação, quando você vai criar o projeto, você anota que é JPA, ele vai criar aqui persistence.xml. Mas a especificação que você tem dentro dele é as configurações ali dizendo qual que é o driver, qual que é o nome do banco de dados, qual que é a senha, né? A mesma forma que a gente coloca aqui, tá? Aqui a gente tem o nome dos arquivos, ó, lembrando que a gente tem o index.html que monta o data table, e quando a gente clica lá escolhendo a opção que eu quero inserir, alterar ou excluir, ele vai chamar, no caso, se eu escolho o excluir, ele já vai, né, executar um método lá, excluir. Mas se eu falo que eu quero o alterar ou o inserir, ele vai chamar o gerenciador de livros.xhtml, que é o que está aqui, ó, né, que a gente entrou no código lá no começo da aula. Então, vamos para o próximo slide. Aqui é onde ele diz, né, onde está cada código, ó. O livros controller, o que eu sugiro assim para vocês, para entender o relacionamento de um arquivo com o outro, porque vocês viram assim que quando você cria lá o seu arquivo da view, ele tem lá a chamada de um método, né? Esse chamada do método, geralmente, ela vem chamando o método que está ali dentro do controller. Se você pegar, de repente, um arquivo até do Word, você aumentar o tamanho dele, você pode, até o próprio PowerPoint, ele tem a configuração que você configura para pôster, por exemplo. Você pode configurar para um tamanho, lá tem o tamanho que você coloca de largura e altura do tamanho do slide quando a gente cria pôster. Você pode abrir ele num espaço grande e você abrir uma caixa de texto e aí você vai colocando os códigos assim, como se fosse uma representação, todos eles um do lado do outro. E você pode fazendo uma ligação, cada vez que chama um método, você faz a ligação da chamada daquele método lá para onde ele está. De repente, olha, chamou aqui do arquivo index.xhtml, ele fez a chamada lá para aquele método que está dentro do controller, né? E lá de dentro do controller, qual que foi a chamada dele? A hora que ele instanciou lá o objeto, ele chamou o down, então, olha, vai lá chamar. Ah, teve a chamada do Hibernate util lá para criar a sessão, então aí você fazendo essa ligação, você consegue estabelecer toda a ligação que existe de uma classe para outra, né? Porque às vezes a dificuldade assim é você, né, encontrar a relação desses códigos. E se você fizer essa representação, né, e você pode até fazer o desenho, né, igual eu citei no PowerPoint, você colocar em quadro de texto e você, usando até a ferramenta de forma, você faz a ligação de um método com o outro, né? É uma forma bem prática de você conseguir estudar, né, de repente os códigos quando envolve assim várias classes e para você saber direitinho onde que ele chama cada um dos métodos, né? Então a gente tem aqui, olha, dentro do controller, o que está dentro do DAO, né? Aqui, model, né? Eu tenho aqui dentro do model a minha classe livro, dentro do útil Hibernate util, dentro do DAO, livro DAO, e o controller aqui, tá? E ainda tem mais uma aqui, que é aquela da interface, né? Que eu não coloquei ali, tá? E o arquivo hibernate.cfg.xml. Vamos para o próximo slide. Então, criando, né, as camadas, o model. O pacote model, ele deve conter uma classe chamada livro, que será um pojo, definição de pojo, né? Aqui a gente tem de onde vem essa sigla, né? Com anotações do Hibernate necessário para a utilização do framework. Então, lembra lá nessa classe pojo, a gente definiu lá qual que era @entity, dizendo que era uma entidade, dizendo qual o nome da tabela, qual era o meu ID, né, o nome das minhas colunas. Então, foi o que a gente definiu na classe pojo. Vamos para o próximo slide.
O pacote Down vai realizar a comunicação com o banco de dados utilizando o Hibernate para salvar, listar, alterar e excluir. Dentro desse pacote deve ser criada a interface chamada Livros Down. Lembra que eu falei que nessa interface ele só cria a definição, né, do nome de cada um dos métodos, que ela vai ser utilizada ali como uma padronização, né, dos métodos que serão implementados. Então, a classe Livro Down é uma classe chamada Hibernate Util, né, que vai realizar a conexão com o banco de dados. Tá? Então, nós temos ali as duas classes, o Livro Down, que é a interface, e o Livro Down Imp, né, que é a classe que tem lá a implementação. Vamos para o próximo slide. Então, o controller. O controller vai realizar a comunicação da camada de visão, né, representada por nossas páginas JSF, ou, no caso, pode ser também com dados componentes do Prime Face, com o banco de dados, sendo responsável por realizar as operações requisitadas nas páginas JSF e em seguida encaminhado lá para a página novamente, né? Se ele vai acessar o modelo, daí vai acessar o banco de dados e essa informação vai ser devolvida, né, para o usuário. Então, vamos para o próximo slide. A view, né? Então, o projeto ele precisa de duas páginas. A primeira página é a index.xhtml, que vai listar todos os dados, né? E permite excluí-las, acessar as páginas de alteração e inserção. E a segunda página é o gerenciador de livros, que vai realizar, apresentar os campos que você vai alterar ou vai excluir, tá? Então, vamos para o próximo slide agora. As duas páginas se comunicam diretamente com os métodos e atributos da classe Livro Controller, permitindo a interação de forma fácil com o banco de dados. Em seguida, são apresentadas as páginas necessárias, né? Então, a gente tem uma comunicação que vai acontecer lá da interface. Então, cada botão que o usuário clica, lembra que eu falei para vocês? Tem lá os métodos que ele vai chamar. Então, se você fizer um mapeamento lá dizendo, olha, aqui eu vou colocar a minha página que vai listar o meu data table. Aqui eu vou colocar aquela que vai inserir ou alterar, que é o gerenciador. Então, aqui eu tenho o index.xhtml e aqui eu tenho o gerenciador. Então, se eu tenho aqui um botão e aqui eu tenho lá um botão, né, qual o método que ela vai chamar? Então, aí, se você fizer uma representação colocando aqui o controller aqui do lado, você fala assim, olha, então esse método ele ligou com uma ação do controller. Esse daqui também ligou com uma ação do controller. Aí você vai representar as suas classes aqui, DAO, e você vai verificar, olha, então ele criou aqui dentro do meu controller um objeto. Quando eu clicar em salvar lá, o que vai acontecer? Então, você vai fazendo essa representação e você vai mapeando todas as chamadas que você tem dentro ali das classes, né? Até você conseguir dar o save e o commit lá, que vai ser a ação que vai fazer com que a hora que der um save, que ele vai inserir a informação, ou que der um update, que ele vai alterar, ou que der um delete, que ele vai excluir, né? Então, essas ações estão lá dentro, né, das classes que vai estar fazendo com que essa informação seja gravada no banco de dados. E dentro do Hibernate Util, lá que vai estar conseguindo, abrindo a sessão, né, para conseguir fazer essa operação. Bom, e retornando à sessão também. Vamos para o próximo slide. Então, aqui na parte 2, né, onde ele cria o mesmo projeto e ele faz essa alteração para mudar a interface. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui onde ele mostra a interface que eu mostrei lá no comecinho, né, onde ele traz ali a interface alterada pelo tema que ele aplica do Prime Faces, né? Então, vamos para o próximo slide.
Aqui tem alguns links de apoio, né? Lembrando que a gente tem aqui, né, as páginas. O que eu falei para vocês, se vocês, de repente, o link não está disponível, pega esse nome aqui, né? Coloca lá para pesquisar, vocês vão, né, encontrar. Ou então entra direto no site, vocês vão encontrar aí o material de apoio também, tá, pessoal? Então vamos para o computador um pouquinho para a gente dar mais uma olhadinha aí no projeto. O computador desligou aqui. Então, olha, a gente tem aqui o projeto, esse projeto, né, que a gente estava analisando aqui, que é o que eu falei para vocês, que a gente tem o index, né, que é o index onde ele tem um data table, né, que ele tem ali onde ele apresenta os dados em forma de tabela, né? Aí a gente tem o gerenciador de livros, que é o que ele chama. Então, aquilo que eu falei lá, se a gente pegar o index, se você for fazer um mapeamento para ver toda a relação que um código tem com o outro, né, você fizer um quadro lá, como eu comentei até no PowerPoint, né, num tamanho de banner, por exemplo, que você pode aumentar o tamanho da altura e largura da página, você cria uma caixa de texto, você vai colocar esse código dentro. Você vai marcar essa chamada, que é o livroscontroller.listar livros, e aí você vai analisar onde é que esse método está lá dentro, né, do controller. A mesma coisa, ó, então a gente tem aqui, aqui no caso, né, é o nome que eu estou dando, onde eu vou trazer essas informações com o nome da variável livro, onde eu vou apresentando essas informações aqui. Agora, aqui embaixo eu tenho o preparar para alterar livro, ó. Então você vai encontrar, porque é uma ação, ó, é um command button que tem aqui. Então ele tá ligado com uma ação que ele tem um método que está definido em algum lugar. Onde ele está definido, né? Então ele vai estar lá na especificação dentro do controller. Então vamos aqui no novo. O novo também é a mesma coisa, né? Então ele vai estar lá no preparar para adicionar livro. Então aí você vai fazendo, se você desenhar dessa forma que eu falei, você vai colocar, né, o index numa caixa de texto, o gerenciador na outra, vai marcar aquelas ações que estão acontecendo ali, e aí você vai procurar aqui dentro das classes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, diminuir aqui para a gente procurar aqui dentro, ó. Então, aqui a gente tem o projeto, né? E aí, a gente vai pegar aqui na especificação, deixa eu fechar aqui, ó, do Java, tá? Com zoom fica mais difícil. Então, aí a gente tem aqui toda a estrutura. Então, se você tem aqui a estrutura de todos os pacotes, então aí você vai, né, geralmente, aquela comunicação vem com o quê? Com ações do controle. Então, você já sabe que aqui no livro .java, você tem a especificação dos atributos e dos métodos getSet. Então, o que está gerenciando é aqui dentro do controller. Então, quando você vem aqui no controller, você tem o quê? Você tem a especificação do livro, que ele vai ser um objeto do tipo livro, e o data model do tipo lista de livro, que ele vai ser do tipo lista. Então, quando ele chama aqui o gerenciar, o get lista livro, o que ele tem aqui? Ele tem criando um novo objeto do tipo lista do quê? Lista DAO-imp.list. Então, essa estrutura que eu disse para vocês, que, né, você fazendo um mapeamento, você vai encontrar, por exemplo, a ligação aqui com o livro, porque aqui a gente tem a especificação do livro DAO.java. Essa livro DAO.java é somente uma interface com os cabeçalhos dos métodos que está aqui dentro. Então, quando você vem aqui, olha, deixa eu ver aqui que ele está dando aqui, que está sem bateria, não está ligado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha que ele está com um pouco na energia ali.
Daqui a pouquinho eu olho ali, senão ele vai desligar. Então, aqui, olha, a gente tem a ligação aqui, né, com os métodos que eu tenho definido aqui dentro dessa classe, que é o livro DAO IMP, que ele implementa, ó, livros DAO, que é onde está definido a interface, tá? Que é o nome da interface que eu tenho, onde está os cabeçalhos dos métodos. E aí, quando ele vem aqui no Save, ó, aqui que tem a ligação com aquele arquivo do Hibernate Util, onde ele vai abrir a sessão. Como agora a gente está, né, com o tempo curto aqui, eu acho assim, se vocês fizerem, no caso, esse projeto, como ele é um pouquinho mais extenso, fizerem esse mapeamento que eu falei e fazer a ligação desses métodos da forma que eu coloquei, né, você vai encontrar ali as chamadas de todos os métodos da forma como é utilizado. Aqui a gente tem, ó, o outro projeto que eu mostrei para vocês lá, que tem aquela diferença na interface. Ele usa o mesmo projeto, só que ele altera para os temas do Prime Face, onde ele usa aqui aquele tema escuro, que muda a interface para escuro. Ele faz uma alteraçãozinha onde ele coloca o adicionar livro, que está lá embaixo no rodapé da página, ele coloca em cima, né, ele muda, altera a posição lá de onde ele coloca o botão inserir. Mas ele tem uma interface, né, só assim, adaptada ali para visualizar com as cores que vêm dos temas do Prime Face. Pessoal, então, como eu mostrei para vocês no comecinho da aula, né, a gente viu lá um pouquinho sobre um pouco da revisão lá do conteúdo da prova, foi que os alunos estão pedindo para comentar ali, tá? Santiago, um grande abraço aí para vocês. Eu comentei um pouco no começo da aula, até eu mostrei um pouco das aulas atividades, alguns exemplos lá de conteúdo que eu pedi para vocês revisarem aí para a prova. Na atividade 3 tem algumas questões com resposta. Então eu coloquei um pouquinho dessa informação no começo da aula. Alguma dúvida também, vocês podem enviar lá no chat, que eu vou estar acompanhando o chat, e posso passar mais uma orientação para vocês. Mas, assim, geralmente é o que eu disse, geralmente até pela própria questão, vocês já reconhecem pelo conteúdo que a gente trabalhou. Mas procurem dar uma olhadinha também nos conteúdos da aula atividade, né, onde tem lá da parte de validação, onde tem lá as anotações, tá? Que eu coloquei um pouco dessa informação também lá de apoio para avaliação, tá? Um grande abraço aí a todos, tá? Procurem mandar lá as dúvidas no chat, que eu vou acompanhar agora e a gente continua lá, tá? Uma boa noite a todos.